No Rio de Janeiro, os hospitais nunca param. Em cada unidade, de 2 a 5 mil funcionários dedicam suas vidas ao próximo. Por mês, até 20 mil pessoas passam por esses corredores, carregando dores e incertezas. Mas, em meio ao caos da enfermidade, existe um ministério dedicado ao conforto e ao consolo. Esta é a missão hospitalar. Nosso trabalho começa no silêncio. Ouvir, consolar, interceder. Não é apenas sobre falar, é sobre saber o momento certo de oferecer uma palavra de fé e promover a tranquilidade a um coração aflito. Aqui, a paciência é nossa marca e o bom senso nossa maior virtude. Entendemos que a ética e o respeito ao ambiente hospitalar são fundamentais para que a mensagem chegue aonde precisa. Cleiton é um paciente nosso com leucemia, internado no Hospital do Hemorrio por um período longo, entre idas e vindas, ficando um pouco melhor, piorando às vezes, e o hospital termina pedindo à nossa equipe que faça um trabalho de apoio espiritual com esse jovem. Ele pertence à Igreja Batista. É um jovem que se diz ativo, mesmo estando enfermo, mas a doença tem debilitado bastante, ou tinha debilitado bastante esse jovem. E numa das idas ao hospital, ficando internado ali, passando por uma doença muito complicada, ele terminou a equipe do hospital passando por ele, porque a equipe tem um projeto de realizar sonhos do paciente e ele foi escolhido. E perguntaram para ele qual era o sonho dele. E o interessante que para nós é tão corriqueiro, para aquele jovem era um sonho. Ele falou que queria conhecer a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e o Seminário Batista do Sul. A equipe do hospital reuniu e voltou com a resposta para aquele jovem, dizendo que ele poderia realizar seu sonho. Foram à capelania, perguntaram se nós podíamos acompanhá-lo. 2 de nossas voluntárias foram acompanhar aquele jovem e ele foi à primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, assistiu um culto, ficou maravilhado. E depois, em outro dia, com a nossa equipe, junto com a equipe do hospital, ele foi ao Seminário Batista do Sul. E lá ele conheceu toda a equipe da diretoria e o pastor Brandão, que era o diretor na época. E conversando com o pastor, dizendo sobre a sua vontade de fazer a faculdade, o pastor ofereceu a ele uma bolsa de estudo, mas ele estava ainda muito debilitado. Ele voltou para o hospital e quando ele ficou melhor, ele fez contato com o pastor Brandão e foi-lhe dada a bolsa que tanto ele desejava. E hoje ele faz a faculdade e ele já está no 2º ano. E ele está muito feliz. E ele está querendo ser pastor. Nosso desafio é gigantesco. Preparar líderes e igrejas para este campo missionário. É um trabalho de salvação que vai além do corpo, alcança a alma. Na missão hospitalar, tive uma experiência que me impactou demais. Eu resolvi ir no hospital para fazer essa visita de capelania num dia que estava muito quente mesmo. Quase que desisti. Mas eu disse, não, eu vou. As pessoas precisam de Jesus, precisam ouvir falar de Jesus. Elas precisam tanto no calor quanto no frio. E qual não foi minha experiência? Chegando lá no hospital, uma jovem senhora me perguntou, quando me viu, falou, a senhora é religiosa? Eu disse assim, sou missionária. Ela disse, Deus que enviou a senhora aqui, porque eu estou há muito tempo no hospital precisando de uma religiosa para orar por meu marido e não consegui. E agora veio a senhora, quanto tempo eu estou aqui? Vamos lá dar um nome para a senhora poder visitar. Eu nem sabia que eu poderia visitar no CTI. Aí fui lá no CTI, o esposo dela estava lá, que eu nem conseguia falar direito. Ele tinha recebido 7 facadas e eu não sabia, só vim saber depois. Compartilhei a palavra, deixei uns folhetos evangélicos, mas eu disse, não fala, só ouve. Aí passou um tempo, ela liga para mim,
Dona Marileide, a senhora precisa vir aqui no hospital. O Marcelo recebeu alta, o Marcelo está bom, o Marcelo vai para ficar na enfermaria. Aí o médico disse assim, olha, esse é o Marcelo? Eu não acredito, eu achei que ele não passava de 2 dias. E está o Marcelo hoje curado para a honra e glória do nome de Deus. Estamos na missão, não vamos cumpri-la. Somos a resposta de Deus para o Rio. Eis-me aqui, envia-me. Missão Hospitalar, onde a esperança encontra o cuidado. Juntos, somos a resposta de Deus para o Rio.